Olá, amigos! Vamos dar continuação aqui no nosso conteúdo e vamos falar hoje de frações algébricas, né? O que seria? São frações que contêm letras. Somente isso, né? Tanto no numerador, como é esse caso, como no denominador, pode estar somando ou subtraindo algum outro número. Então, o que nós temos? Já que nós estamos considerando essas letras, é preciso que essas letras, caso estejam no denominador, né, não dê zero. Não faz sentido 8 dividido por zero, né? Tem que dividir por algum número, e não é zero. Imagina você dividir 8 bombons para 0 pessoas, então você não está dividindo para ninguém, né? Está ficando tudo para você. E nesse caso, zero dividir por zero, né? Não faz sentido a gente falar isso. Tem que ser no mínimo aqui 1. Né? Dividir para uma pessoa quer dizer que ela vai ficar com tudo. 2a sobre x, né? A questão é, quem é a minha letra que eu tenho que me basear, né? 7b ao quadrado menos 8, u ao cubo menos 1, quem é a minha variável, né? Quem é a minha letra que eu tenho que me preocupar aí. Bem, considerando que nosso denominador não pode dar zero, não estou falando que é só a letra que tem que ser diferente de zero, estou falando que o denominador inteiro, tá? Mesmo que esteja somando ou subtraindo com qualquer outra coisa, tudo que estiver no denominador deve ser diferente de zero para que faça sentido, né, essa divisão. Né? Essa barra aqui representa uma divisão e dividir algo por zero não faz sentido e não é interessante na matemática. Não pode fazer isso. O ideal é que nós façamos essa operação para não colocar aqui um valor que dê zero. Por exemplo, se u for 1, 1 elevado a 3 é 1, 1 menos 1 dá 0. Então, u não pode ser 1. É o valor que o u não pode ter. O b pode ser qualquer número. O a também pode. O x não pode ser 0. O a pode, porque ele não muda nada na fração, mas o x, se ele for igual a 0, fica 2a sobre 0, não tem sentido algum essa fração algébrica. E para ser fração, o denominador tem que ser não nulo. Não pode dar o zero. Vamos considerar agora como base de padronização que a nossa variável que iremos trabalhar é o x, para facilitar aí o nosso estudo, né? Para a gente não ficar com outras letras, trabalhando com outras letras. Vamos começar com o x, vamos focar nele, que é a letra mais usual aí na nossa matemática. E aqui eu vou começar já com um exemplo de fração algébrica. Observe que ela é uma fração comum, tem uma barra de divisão, um numerador, um denominador, né? E existe um valor para que x não pode ser considerado. Porque não faz sentido o denominador de uma fração ser nulo, é o que eu estou falando, né? Você tem o mesmo x em cima e embaixo. Só que nós vamos olhar o x do denominador para que isso não seja igual a zero. O que a gente vai fazer? Ó? Aqui tem alguma questão interessante que eu gostaria de abordar também. Ó. Nesse exemplo, nós podemos fazer a separação, porque o numerador tem uma soma. Eu estou dizendo que esse exemplo pode ser igual a um x sobre 2x menos 10 mais 7 sobre 2x menos 10. Ou seja, eu posso fazer essa separação porque o meu numerador ele tem uma soma e nessa soma eu posso separar em duas frações. Se fosse uma subtração também, se fosse um menos, também poderia fazer assim, desta forma, caso haja necessidade de uma simplificação, né, desse modo. É só uma outra forma de escrever, né? Mas vamos nos concentrar aqui qual o valor que o x não pode considerar. Olha, eu disse que aqui no denominador não pode dar igual a zero, então eu vou pegar o meu denominador, eu sei que ele é 2x menos 10, certo? Ele tem que ser diferente, ó, não pode dar igual, né? Nós temos então o sinal de igual, passamos um traço aqui no meio dele, ele vai ter que ser diferente de zero. E para que ele seja diferente de zero, nós resolvemos aqui como se fosse uma equaçãozinha normal. Isolamos o x, resolvendo então
passar o 10 para o outro lado da igualdade. Passando aqui o 10 para o segundo membro, nós invertemos o sinal da operação, ficará diferente aqui de mais 10. O mais, nós não precisamos, aí, melhorou. O mais nós não precisamos explicitar, né? Escrever aqui mais, porque deixando invisível já entende-se que esse número é positivo. O 2 está multiplicando aqui o x, passando para o outro lado, ou seja, para o segundo membro. Ele que está multiplicando irá com a operação oposta de dividir. Eu acho o número 5 positivo. Ou seja, se eu colocar 5 aqui, dá 0. Então, o número x ele tem que ser diferente do número 5. O número x não, né? A letra, a minha incógnita, que também pode ser chamada de variável, a minha variável x, ela deve ser diferente de 5 para que isso aqui não dê 0. Ou seja, 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Então, não pode ser 5. Logo, nesse exemplo aqui, o meu x não pode ser... Ah, professor, você só olhou o denominador, só quem está embaixo? Sim, gente, nós vamos fazer uma análise dos denominadores para saber qual valor que nós não podemos atribuir ao x. Em cima, né, pode ser qualquer número, mas aqui, no denominador, tem que ser um número diferente de 0. Vamos para um próximo exemplo, né? Encontre o valor que x não pode assumir. Olha só a dica aqui, ó, análise dos denominadores. É exatamente onde nós vamos investigar. Olha só, e professor, é complicado esse. Não, gente, eu quero saber qual o valor que o x não pode assumir aqui. Logo, eu vou analisar meu denominador. Né? Temos aqui o numerador. Eu irei analisar aqui o denominador. Olha só, análise dos denominadores. Qual o valor que x não pode assumir, né? Já que x é qualquer número, qual o número que não dá para ser? Ou seja, 3 vezes o x tem que ser diferente de 0. Sempre vamos fazer isso. Para saber da validade, né? 3 eu vou passar para lá, dividindo, porque ele está aqui multiplicando o x, ele passa com a operação oposta. 0 dividido por alguma coisa é 0. Então, se eu colocar qualquer número aqui, tá tudo certo. Mas se for 0, isso aqui vira 0. E a minha fração algébrica não tem mais sentido algum. Logo, x não pode ser 0 nem aqui. E como aqui também é x, também não pode ser aqui, nem aqui em cima. Indo para o nosso próximo caso, exemplo 2. Nós temos uma incógnita, né? Uma letrinha A aqui e o x. Nós já sabemos que a variável é o nosso x, né? E de qualquer forma nós temos que analisar o denominador. Sempre é o que está aqui embaixo, né? Da nossa barra de divisão da fração. Então o que é que nós temos? Né? Clarear aqui, fica melhor? Não, acho que ficou muito claro. Então, o que teremos aqui? 2x mais 6 tem que ser diferente de 0. Dessa forma, isolando o meu 2x aqui, passaria meu mais 6 para o segundo membro da igualdade, ficará diferente. Se ele é positivo, ficará negativo, menos 6. Pronto, com isso, meu 2 que está multiplicando o x, eu também envio ele para lá, porque eu quero deixar o x sozinho no meu primeiro membro. Eu encontro então que é menos 6 dividido por 2. X tem que ser diferente aqui de menos 3, certo? Ou seja, porque se aqui for menos 3, vai ficar 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, x não pode ser menos 3 nessa. Nessa daqui de cima, o x não pode ser o 0. Encontramos os valores que o x não pode assumir. E está aqui as nossas frações algébricas. Vamos agora ainda continuar falando de frações algébricas.
Agora de um outro ponto. Vamos falar aqui da simplificação, né, de frações algébricas. O que seria essa simplificação, né? Olha só. Vamos utilizar a técnica do fator comum colocando o fator em evidência. Como assim, professor? Não tem como a gente utilizar a simplificação convencional dividindo em cima e embaixo por um número que encontramos uma fração mais simples. Isso nós fazíamos quando não tinha a incógnita, né? Como agora tem, temos que analisar e verificar o que nós fazemos, por onde começamos, para simplificar uma fração algébrica como esta daqui. Ah, professor, eu analiso primeiro o numerador ou analiso primeiro o denominador? Bem, se você observar, dá para colocar em evidência logo aqui o 5, né? O 5 ele tem aqui multiplicando no x e 5 vezes 2 dá 10. Então, eu tenho dois múltiplos de 5, posso colocar o 5 em evidência. Mas eu sugiro que você comece por esse termo aqui. Mas para quê? Olha só, esse termo, nós caímos naquela regra, naquela técnica, de que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Lembram disso? Bem, fazendo essa jogada aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 5x menos 10 sobre a, aqui seria na verdade o x, e o b seria aqui o 4, né? Só que esse b aqui, ó, transformando ele também ao quadrado, ó, porque tem que ser ao quadrado. Então agora fica a, que é o x, ó, onde está aqui o a, eu estou usando x. E o b, que tem que estar ao quadrado, agora está ao quadrado, é o 2. Então vai ficar o quê? X mais 2 vezes x menos 2. Pronto. Nós temos agora que fazer aparecer um desses dois termos aqui no numerador para a gente simplificar. De que forma, professor? Olha só. Tem um menos aqui, né? Então já vou associar ao x menos 2. Vamos ver se aparece um x menos 2 aqui em cima, se a gente colocar o 5 em evidência. 5 vezes x, né? Dá 5x. E menos 2, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Pronto. Quando nós colocamos o 5 em evidência, já apareceu aqui o x menos 2. Que é exatamente o que eu tenho embaixo. X mais 2 vezes x menos 2. Observem que agora eu tenho multiplicação aqui do 5 por esse termo. E o x mais 2 vezes esse mesmo termo. Se eu separar aqui em duas frações, que eu posso reescrever de uma outra forma, isso aqui vai ficar igual a 5 sobre x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. Quando nós temos um número dividido por ele mesmo, não dá 1? Ou seja, nós podemos simplificar isso, né? Simplesmente nós chegamos aqui, ó, passamos um traço de simplificação, porque isso dá 1. Então, substituímos por esse 1, ficando 5 sobre x mais 2. Vezes 1, né, invisível. Simplificamos a nossa fração algébrica de uma coisa mais complexa para uma coisa mais simples. E aí nós vamos agora analisar qual é o valor que o x não suporta, né? Olhando para o nosso denominador, como tem uma letra, né? E é obrigatório ter essa letra aqui no denominador para ser considerada a fração algébrica. Eu esqueci de mencionar isso, tá? Sempre terá uma letra na parte de baixo e sempre precisaremos fazer essa verificação aqui, ó. Isso não pode dar zero, tem que ser diferente de zero. Então, qual o valor que x não pode assumir? Passando 2, que está positivo, para o segundo membro da minha igualdade, para deixar ele sozinho aqui. Da minha igualdade não, né? Da minha desigualdade. Igualdade não teria esse traço no meio.
menos 2. Ou seja, se eu colocar menos 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 2 dá 0. Então x não pode ser menos 2 para que essa fração algébrica ela continue valendo. Olha só, sair de um bichão de 7 cabeças, aplicar uma propriedade que a gente já conhece, que é a diferença dos quadrados, né? E tá aqui o nosso resultado. Vamos treinar mais um pouco. Vamos fazer aqui agora com esse exemplo. Professor, não sei por onde começar. Bem, como eu já sugeri, vamos começar por quem está mais fácil de entendermos. Esse daqui. Como assim, professor? Assim como o outro, utilizando desta propriedade. Por quê, professor? Porque eu já observei que aqui, ó, tem um x ao quadrado menos e aqui também tem um quadrado. Já vou transformar aqui, ó. É x ao quadrado menos 6 ao quadrado, ó. Tá vendo? E agora eu já posso aplicar a minha técnica. Em cima vai ficar x mais 6 vezes x menos 6. Se vocês multiplicarem aqui, tá fazendo a distributiva, dá o mesmo x ao quadrado menos 6, tá? É a propriedade quem diz isso. Dividido, nós já mostramos também no outro vídeo. Então podem ficar tranquilos aí. E fazer dessa forma mesmo que vai dar certo. Por 36. Ah, professor, legal. O que a gente vai fazer agora? Bem, nós já aplicamos aqui uma simplificação interessante. Desmembramos. Saímos do x ao quadrado agora para x de grau 1, né? Já simplificamos aqui. Agora é o caso, esta segunda equação, né? Equação não, essa segunda expressão. Como é que nós simplificaríamos isso? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito que a gente já viu, ó. O primeiro termo está ao quadrado, x ao quadrado. O último termo aqui também está ao quadrado, porque você acha que 36 é 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Se isso acontece, é um trinômio quadrado perfeito com sinal negativo, onde isso aqui é igual ao quadrado da diferença. Não é a diferença dos quadrados, tá? É o quadrado da diferença, né? Porque esse menos ele está aqui. Se fosse mais aqui, seria mais aqui também, certo? Trinômio quadrado perfeito. Transformei aqui de novo. Lembrando, esse daqui eu utilizei o quadrado da diferença, que é a mais b vezes a menos b igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Diferença de quadrados. Aqui é o quadrado da diferença. Ou seja, não vai ficar aqui a minha continha, vai ficar x mais 6 vezes x menos 6, que é desse daqui, dividido por, agora, a simplificação que eu fiz do meu trinômio quadrado perfeito. Ficando aqui, então, x menos 6 quadrado. Gente, nós sabemos quanto é x menos 6 ao quadrado, né? É como se fosse uma potência de base x menos 6 elevado ao quadrado. Nós temos que repetir ela duas vezes e a multiplicação é a operação que acompanha. Então vai ficar o seguinte, x mais 6 vezes x menos 6 dividido por x menos 6 vezes x menos 6. Observem, ó, novamente, nós só temos agora, ó, multiplicação de termos e divisão aqui. Posso fazer a simplificação porque eu tenho uma coisa dividindo por ela mesma, certo? Ficando somente, então, x mais 6 dividido por x menos 6. Ah, professor, posso simplificar o x e o 6 dizer que é 1? Não, tá? Por quê, professor? Porque aqui agora não é multiplicação, é soma e subtração. Quando tem essas operações, né, ou soma ou subtração, uma das duas
No caso aqui tem as duas. Mas se só tiver uma das duas, já não pode fazer isso. Ah, mas aqui teve. Sim, mas eu não simplifiquei o que está dentro fazendo a soma. Eu simplifiquei o que está multiplicando. Ou seja, eu não peguei o que tem dentro e simplifiquei com o que tem dentro, de um com o outro. Não. Eu simplesmente peguei o conjunto, que são aqui total de 4 conjuntos, e simplifiquei 2, certo? Porque tem essa operação de multiplicação separando eles. E essa divisão, então, também é válida para esses dois, fazendo a minha separação. Não se pode simplificar com termos que estão sendo somados. Ou seja, aqui, esse x mais 6, né? Eu não posso simplificar com x menos 6, porque eles não são idênticos. Nesse caso aqui, eles são idênticos, então eu posso simplificar. Eu não estou dividindo o x pelo x, né? E o menos 6 pelo menos 6. Não, eu estou dividindo o conjunto x menos 6, certo? Por esse conjunto. Por que, professor? Esse x pode ser qualquer número, gente. Tá? E esse número aqui vai dar aqui em cima, vai dar aqui embaixo também, igualzinho. Digamos que x seja 1. 1 menos 6 vai dar menos 5. Aqui também embaixo vai dar menos 5. Menos 5 dividido por menos 5 vai dar 1. Então posso simplificar, já que vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Aí aqui está multiplicando aqui por 1 invisível, que deu o resultado dessa divisão. Certo? Então vamos lá. Analisando quem é o x. Sabemos que temos que pegar o denominador. X menos 6 tem que ser diferente de 0. Passando o 6 para o segundo membro aqui, ele vai inverter a sua operação. Se ele está subtraindo, ele vai passar agora somando. Tem que ser diferente de 6. Por quê? Se colocar um 6 aqui, zera. E nós não queremos que dê zero, porque na divisão não pode, né? Nós sabemos que dá complicação, indeterminação, não dá para dizer quando é uma divisão por zero. Você já dividiu alguma coisa por zero? Meio complicado. Não faz nem sentido a gente falar sobre isso. Dá uma separaçãozinha, continuar aqui com os nossos exemplos. Temos aqui agora 27x à quinta, y terceira, dividindo aí por esses caras aqui também. Nesse caso, né, tem uma coisa interessante para a gente. Separar termo a termo, ou então colocar em evidência. Vai depender, né, de vocês. Eu prefiro fazer aplicando a propriedade de potência aqui que a gente aprendeu nesse andar da carruagem, fazendo o seguinte, ó. Os números nós vamos deixar em uma única fração, separando agora os x em outra fração, x à quinta em cima, sobre x à sexta, y ao cubo em cima, y à quinta embaixo, z ao cubo em cima e z elevado a 1 aqui embaixo. Mas, professor, por que o senhor fez isso? Porque a mesma coisa, eu só reorganizei. Aqui é a multiplicação entre eles, então aqui é a multiplicação entre eles. Não mudei nada. Agora eu posso aplicar a propriedade aqui, tá? De potência. 27 e 9 posso dividir. 27 dividido por 9 dá 3 em cima e dá 1 embaixo, certo? Dá 3. Logo, colocarei o resultado 3 sobre 1, porque eu simplifiquei por 9, certo? Vezes. Agora nós temos x à quinta sobre x à sexta. Logo, eu conservo a base na divisão, né? Potência de mesma base na divisão, conservo a base, é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Vezes a mesma coisa com y, é o de cima menos o de baixo. E com z agora, conservo a base z, 3
expoente do numerador, menos 1, que é o expoente do denominador, e todos eles estão sobre 1 também. Tá umzinho aqui invisível, que eu vou já tirar eles, porque não precisa. Então, temos 3 vezes x elevado a menos 1, vezes y elevado a menos 2, vezes z elevado ao quadrado. Ué, professor, por que o senhor fez isso? Ó, eu devia 6, paguei 5, devo 1. Eu devia 5, menos 5, paguei 3, mais 3, devo 2. Eu devia 1 e paguei 3, então fiquei com 2 positivos lá no saldo. Como é que nós tiramos agora o negativo aqui do expoente, né? Nós também aprendemos lá que a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a. E a elevado a menos 2 é igual a 1 sobre a ao quadrado. Um exemplo, né? Dessa forma aqui, nós vamos aplicar, né, a propriedade, porque nós estamos trabalhando com frações algébricas e aqui não deu fração nenhuma, deu só um número comum aqui. Mas da fração, quando nós aplicamos essa propriedade, onde nós invertemos aqui, isso aqui não é x sobre 1, então ele agora vai ficar 1 sobre x, e está elevado a 1 aqui, vezes, ó, 1 sobre y ao quadrado, vezes z ao quadrado, e esse z está sobre 1, e esse 3 também está sobre 1. Quando você faz essa multiplicação, fica 3 em cima, z ao quadrado, dividido por x vezes y ao quadrado. Onde nós vamos encontrar aqui qual o valor que o x, y ao quadrado não pode ser. Eles não podem ser zero, nenhum dos dois. Se x for zero, zera. Se y for zero, também zera. Então não pode ser zero nenhum dos dois, nem o x nem o y, né? Então aqui nós temos 3z ao quadrado sobre xy ao quadrado, que veio desse exemplo. Para exemplificar e explicitar melhor quando o x é e quando o y não é, ó, se eu isolo o x e passo o y para o outro membro da igualdade, ficarei como x igual a 0 sobre y ao quadrado, que dá x igual a 0. Isso aqui vai ser diferente, né? Não é igual, diferente de 0. E se eu passar o x, vai ficar y ao quadrado é igual a 0 sobre x, diferente. E esse 2, quando eu passar, ele vai como um expoente, ele vai como seu sinal, sua operação oposta, raiz de 0. Aqui então diferente. Y tem que ser diferente a raiz de 0, que é 0. Ou seja, não pode ser 0 nem o x nem o y, certo? Mas só aqui já dá para a gente perceber, não precisa verificar, mas só por confirmação mesmo. Está aqui a nossa questão, nosso exemplo. Vamos para mais um exemplo para a gente treinar bastante. Simplificação de frações algébricas, né? Aqui temos que utilizar agora todas as técnicas que nós viemos comentando, né? Nesse caminhar. Vamos lá para mais uma. Temos aqui agora ax mais by mais bx dividido por ay mais by. Bem, por onde começar, né, professor? Olha, observem que elas são praticamente iguais, só mudam duas incógnitas, né? Os termos aqui. Então nós temos que olhar quem é igual tanto em cima quanto embaixo, né? Se você colocar aqui o seu x em evidência, fica x vezes a dá ax mais b, x vezes b dá bx. Se você colocar embaixo o y em evidência, que é o y um termo que tem em todos os termos embaixo, né, no seu denominador, também vai ficar y vezes a mais y vezes b. Olha só, como isso aqui é uma multiplicação,
podemos simplificar o A mais B, já que são iguais, dando 1, dividir um pelo outro, resta x sobre y, o meu resultado final. Tranquila essa, né? Professor, eu não entendi essa. Eu não tenho como fazer com x negativo. O senhor não explicou quando acontece, né, de estar invertido aqui o sinal. Bem, mas vamos lá. Vamos organizar isso aqui e vamos começar pelo que a gente sabe. O que é que a gente sabe? A gente sabe que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Já que é um trinômio quadrado perfeito, nós já sabemos como resolver. Para isso, deixa eu ativar aqui uma lanterna, deixa eu ver se melhora. Não, não melhorou nada. Deixa eu ver se dá assim. Aí, melhorou um pouco mais. O que é que nós temos que fazer agora? Identificar o meu C. Opa, aqui seria o B, né? Na verdade, o B. E o meu A ao quadrado. Nesse caso, é um trinômio quadrado perfeito da soma. Vamos lá. Está ao quadrado? Sim. Isso aqui é 1 ao quadrado. Beleza, achei meu B. 9x ao quadrado para dar ao quadrado, eu preciso colocar o 9 também ao quadrado. Ficando 3 ao quadrado, x ao quadrado. E isso daqui é 3x ao quadrado. Pronto, agora achei meu A também. E eu sei que é mais aí, por causa não desse, mas sim desse sinal aqui. Não tem menos, então não tem como ser o de menos. Bem, nessa questão, nós já resolvemos aqui o nosso denominador. 1 menos 9x ao quadrado, já sei então que embaixo vai dar 3x. Aqui vai ficar mais 1 ao quadrado. Transformei agora em trinômio quadrado perfeito, né? O quadrado da soma. Então, como nós já sabemos que isso daqui é 3x mais 1 vezes 3x mais 1, porque é ao quadrado, né? E aqui vai ficar 1 menos 9x ao quadrado. E agora o que a gente faz? A gente não tem nenhum tipo de propriedade para o x negativo, né? O que a gente faz? A gente coloca uma arrumação para que a gente possa visualizar melhor. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o 9x para frente, 9x ao quadrado, mais 1 para trás. Continuando ali 3x mais 1, vezes 3x mais 1. Vocês já estão percebendo que nós temos que achar um 3x mais 1 em cima para poder simplificar. E como é que nós vamos encontrar? Isso aqui é negativo. Não dá certo, né? Nós temos que fazer com que apareça uma coisa como essa. 3x mais 1 para poder simplificar. Porque só dá para simplificar com 3x mais 1. Embaixo, né, no denominador, só tem isso para simplificar. Então vamos forçar a aparecer alguma coisa aqui em cima. Então a gente força 3x mais 1. 3x mais 1. E o que seria isso aqui? Se a gente colocar o menos 1 em evidência, vai ficar o menos para o lado de fora. Menos vezes 9x ao quadrado dá menos 9x ao quadrado. Coloquei o menos em evidência, aqui é menos 1. E para dar mais 1, aqui precisa ser menos também, porque menos vezes menos vai dar mais. Pronto. Agora eu tenho como fazer essa propriedade. E essa propriedade, né, ela vai me dar um A também. Que esse A a gente já fez aqui, ó. Mesma coisa, ó, veio do 9x ao quadrado, a gente já sabe quanto é. E vai me dar um B aqui, que é o meu 1 também. 1 ao quadrado é 1. Então vou aplicar aquela nossa técnica
da diferença de quadrados que nós viemos utilizando na simplificação aqui, ó. Vou utilizar isso, ó. Né? Então, ó, quando você tem um a ao quadrado, b ao quadrado, fica um mais e um menos. Logo, se eu sei que é meu a 3x, né? Então vai ficar menos 3x, meu b agora vai ficar mais 1, vezes 3x menos 1, é o que tem para hoje, dividido por 3x mais 1. Eu vou colocar assim, ó, gente, ao quadrado. Que é a mesma coisa, tá? Eu voltei aqui só para vocês entenderem uma nova simplificação. Ó. Eu tiro 1 do 2, o 2 vai virar 1. E eu simplifico um desses daqui. É como se eu tivesse nesse 1 aqui, simplificando um e deixando o outro. Então, simplifiquei para menos 3x menos 1. Sempre deixo conservando os parênteses, está certo? Dividido por 3x mais 1. Vamos verificar agora quem é o valor que o x não pode assumir. Então, 3x mais 1 tem que ser diferente de 0. Isolando o meu 3x, eu terei menos 1, né? Pois eu transferi ele para o meu segundo membro da desigualdade. O 3 agora também, passando para o segundo membro, eu terei o x sozinho agora, diferente a menos 1/3. Certo? Então não pode ser 1/3. Porque se x for menos 1/3, se x for menos 1/3, isso aqui zera e não é uma fração algébrica. Olha só como nós simplificamos disso daqui para uma coisa menorzinha, né? Interessante aí. Ah, professor, dá para simplificar aqui? Não, gente, não dá mais, tá? Esse termo do numerador, ele é diferente do meu denominador. Posso aqui cortar o 3? Não. Ah, mas o 3 está multiplicando aqui. Não pode. Tem aqui uma soma e uma subtração envolvendo, se já tem uma, nesse caso aqui essa subtração, não se pode fazer simplificações, nenhum tipo de interação com numerador e denominador, porque essa operaçãozinha aqui não é multiplicação nem divisão, certo? E essa também não. Então vamos continuar com o nosso estudo. Mais um exemplo. Professor, por onde eu começo? Bem, nesse caso não tem uma mais simples para a gente observar. Escolhemos uma delas, certo? Vamos começar com a de cima, o nosso numerador. Vamos colocar o fator comum em evidência. Ó. Eu estou vendo que tem x aqui e x aqui também. Então a gente vai colocar esse x ao quadrado, né? Porque se temos que escolher entre um, temos que escolher o que está nos dois, o menor, né? Por quê? Porque x ao quadrado vezes 2x, eu vou somar 2 com 1 aqui, dá 3, esse x ao cubo que nós temos. Então, beleza, menos x ao quadrado vezes y. Fazemos a multiplicação aqui e voltamos para a nossa original. Então, nós teremos agora embaixo o y, né? O y aqui ao quadrado, aqui está elevado a 1. Então, tem que ser o menor grau, que é o y mesmo. Y vezes 2x tem que ser 2x e menos y para dar menos y ao quadrado. Olha só que beleza, gente. Deu a mesma coisa aqui, eu já posso simplificar porque é uma coisa, ó, multiplicação aqui, ó. Uma coisa dividida por ela mesma, posso simplificar, resultando assim x ao quadrado sobre y. Beleza, ó, como a gente saiu de uma coisa grandona para uma coisa bem mais simples, né? E essa aqui, professor? O que a gente faz? Olha, no meu denominador não dá para fazer nada. É b mais 3. Então, nossa obrigação é achar um b mais 3 aqui em cima
e depois simplificar. Vamos ver como é que a gente faz para aparecer um b mais 3 aqui. Vamos lá, vamos dar uma analisada. É o seguinte, eu tenho um A, B, B, tem um 2, um 6 aqui. Vamos colocar o A em evidência, vamos ver o que sai. A, no numerador, ficará A vezes B e A mais 3 aqui também. Olha só que beleza, apareceu já um A, B mais 3 aqui. Mais 2B mais 6 dividido por B mais 3. Agora já pode não. Não pode. Ah, mas aqui é uma multiplicação, eu sei, mas tem uma soma, tá, gente? Como tem essa soma aqui, ó, com outros termos, nós não podemos realizar a nossa simplificação por esse termo aqui. O B mais 3 não dá para ser simplificado agora. Então quer dizer que nós temos que simplificar ainda mais. Vamos lá, vamos tentar, olha. Esse daqui, B mais 3. Aqui dá também, ó. A simplificação é essa. A vezes B mais 3 mais... Vou colocar agora um fator aqui em evidência. Tem um 2 aqui e o 6 também é por 2. Então 2 vezes B mais 3. Olha só. Dividido por B mais 3. Aham. Colocamos agora 2b mais 3 no numerador e um b mais 3 que ele já nos deu na questão logo de início. O que a gente vai fazer agora? Eu vou quebrar a minha fração em duas com esse mais. Vou separá-las. Para quê? Para sumir isso aqui eu poder fazer a simplificação, porque com esse mais aqui não dá para a gente fazer a simplificação, porque ele, né, está impedindo de fazer aí a nossa operação. Logo, transformando em duas, mais o denominador fica para as duas, certo? Não mudei nada. Se vocês somarem aqui ou fizerem assim também vai dar a mesma coisa. E agora sim, como é uma multiplicação com esse parênteses, eu posso pegar o b mais 3, simplificar. E o resultado é A mais 2 sobre 1. Ah, vou verificar aqui. Não, gente, já acabou. Sério, professor? Quer dizer, sumiu aqui o B mais 3. O B não tem nenhuma letra no denominador. Sim, mas ele simplificou e ele veio a sumir. Não tem problema algum, certo? É isso aqui mesmo. Simplificamos aí essa fração algébrica para uma coisa mais simples. É uma resposta que não tem nem o B, né? Não precisa nem do B para a gente encontrar nosso resultado final. Bem, continuando aqui com nossa simplificação. É um vídeo um pouco extenso mesmo, mas é para explicar todas as maneiras possíveis, né? Porque pode, porque não pode. Como começar, ó, nós olhamos uma expressão, uma fração algébrica como essa, não sabemos onde começa, né? Vamos escolher o mais simples. Né? No caso aqui já dá para ver que o mais simples, o que tem menos coisa, menos termos, né? É o numerador. O denominador tem 1, 2, 3 termos. E nós sabemos também que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ó, já está na cara aqui. Quadrado no início, quadrado no final, tem 3 termos, trinômio quadrado perfeito. Então, de qualquer jeito, começamos com o mais simples. Já sei que o 3 está aqui, ó, em todos, então vai ficar x, 3 vezes x, mais y, 3 vezes y. Quando fazemos a distributiva, ó, 3 vezes x volta para 3x, mais está aqui o mais, e o 3 vezes o y volta para o 3y. Ok, coloquei em evidência aqui o fator comum, que é o 3. Embaixo nós sabemos que é um trinômio quadrado perfeito. Nós já sabemos aqui quem é o nosso A, quem é o nosso B, já está ao quadrado. E nós já sabemos aqui que a operação vai ser positiva. Logo eu tenho A mais B. Quem é A? A é x. Quem é B? Y ao quadrado. Pronto, transformei aqui o meu trinômio
quadrado. Perfeito. Uma coisa mais simples, observe, já deu x mais y como eu queria que desse aqui, ó. Aplicando a minha nova simplificação, ó, cancelo um aqui com esse de cima, ficará 3 sobre x mais y. Ou vou fazer da outra forma, ó, porque é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 3x mais y, a mesma coisa, gente, ó. X mais y vezes x mais y. Simplificando 1x mais y, resta a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vai restar 3x mais y. Bem, como agora ficou uma letrinha no denominador, nós vamos analisar a validade disso. Meu denominador tem uma letrinha, então ele tem que ser diferente de zero. X tem que ser diferente, passo o y para lá. Está positivo, vai negativo. X tem que ser diferente de menos y. Por quê? Porque se for igual aqui a menos y, dá errado, certo? Se eu coloco no lugar de x menos y, vai ficar menos y mais y dá zero. Então, podem ser qualquer número que não seja x igual a menos y. Ou seja, se o y aqui for 5, o x não pode ser menos 5. É isso que está dizendo. O x não pode ser o oposto, né, do y. Tá aí, olha só. Saímos de uma coisa, né, assustadora. Vamos simplificando, aplicando as propriedades que nós vimos aí, né, as ferramentas que nós estamos utilizando agora para poder realizarmos essas simplificações. Olha só, mais uma, né, assustadora. Mas agora ele quer uma coisa diferente, ó. Calcule o valor da expressão sabendo que x é igual a 13 e y é igual a 14. Se nós colocarmos aqui 13 no lugar do x, 14 no lugar do y e fizer essa conta aqui, nós vamos encontrar sim um resultado, mas vai ser uma conta enorme, né? Vão ser números que vão dar mais de 5 páginas para vocês calcularem. Então não é interessante fazer isso. Vamos simplificar. Simplificando fica uma coisa mais apresentável e mais fácil de calcular. Esse daqui eu não vou nem olhar, né? Ele é enorme. Então vamos partir para cima do que é mais simples. Olha só, nós temos aqui a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Não é elevado ao quadrado, mas é um múltiplo, onde nós podemos transformar, ó, em x à quarta mais y à quarta vezes x à quarta menos y à quarta. Professor, não entendi. De onde veio isso aqui? Observe. Da mesma forma, quando nós temos dois quadrados, nós não fazemos x mais y, x menos y. Como nós temos aqui elevado à oitava, x à quarta vezes x à quarta vai dar x à oitava. Porque nós vamos somar nossos expoentes, certo? A gente sempre coloca a metade dos expoentes nessa regrinha. Ah, que regrinha é essa, professor? Deixa eu pegar daqui para vocês verem de novo. Danada, onde foi, qual foi, primeira, essa daqui. Quando nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado, nós pegamos aqui então, ó, a metade do meu expoente, ou seja, 1, e colocamos aqui elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1. Uma soma, outra subtração. A mesma coisa eu fiz. Como aqui é 8, peguei a metade que é 4. Ou seja, se aqui fosse a elevado a 4 menos b elevado a 4, eu faria a ao quadrado mais b ao quadrado vezes a ao quadrado menos b ao quadrado, que daria certo. Ou seja, sempre que eu tenho um expoente aqui, eu pego a metade e coloco na minha regra prática, certo? Se a metade de 8 é 4, então coloquei nessa mesma regra, certo? Produto da soma pela diferença foi o que eu transformei esse grandão, e esse embaixo continua mesmo, não mexi nele. Vou colocar aqui, ó, repete. Ok. Mas observem que nós
conseguimos simplificar ainda mais porque nós sabemos, né, com o que é isso aqui, ó. Ah, professor, não entendi nada. Como assim nós sabemos o que é isso? Olha o que eu acabei de falar, gente. Se for, ó, a quarta, nós pegamos a metade e desmembramos também no produto da soma pela diferença. Então, em cima ficará, a soma não dá para fazer nada, é esse aqui mesmo. Agora desmembra em x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto. Legal, né? Esse também dá pra gente desmembrar mais, mas vamos deixar. No final, vamos observar agora nosso denominador. Já desmembramos bastante aí. Dá para fazer mais por esse, mas eu vou deixar aí. Nós temos agora x à sexta, x à quarta, y ao quadrado, né? Como é que nós vamos fazer as nossas simplificações? Né? Como nós iremos enxugar esse polinômio de 4 termos em 1 ou 2 aqui para a gente simplificar, tentar simplificar. Bem, eu vou tentar forçar então aparecer esse x à quarta, y à quarta aqui, ou esse x ao quadrado, y ao quadrado, ou algum outro termo que nós já encontramos aqui no numerador. Ó, vou tentar fazer com esse x à quarta, y à quarta, certo? Vamos lá. Analisando aqui, como é que seria? Eu tenho a sexta aqui, a sexta cá. Se nós colocarmos x à sexta mais y à sexta, multiplicando por, ó, o y tem que dar menos, então tem que ser menos aqui também, menos y. Mas não pode ser a sexta, né? Se for a sexta, o negócio dá complicado. Então vou colocar a terceira, porque se eu colocar y à sexta aqui, quando eu multiplicar vai dar 12. Que vai somar o 6 mais o 6. Então, se a gente colocar 3, não 6, né? Aí dá certo o y. Porque aqui, quando multiplicar, ó, aqui x a 3. Aí x terceira vezes x a terceira vai dar x a sexta. X a terceira vezes, eita, vai dar x a terceira e y a terceira. Aqui é 4, 2. Então não pode. Então, desse modo, não deu. Então, o que a gente tem que fazer? X à quarta mais y à quarta. Vamos ver se aparece, ó, forçando aparecer esse termo aqui. Multiplicando, ó, o y é negativo, então tem que ser menos y aqui. 4 para chegar em 6, eu tenho que multiplicar por 2. Então, vamos ver. Agora deu certo, ó. Bate igualzinho, ó. X à quarta vezes x ao quadrado é x à sexta. X à quarta vezes y ao quadrado é menos do y aqui, ó. X à quarta é y ao quadrado. Depois vem y à quarta vezes x ao quadrado é x ao quadrado y à quarta. E y à quarta vezes menos y ao quadrado é mais vezes menos y à sexta, porque é 4 mais 2, 6. Ok, encontramos aqui o nosso resuminho desse monstrinho aqui do denominador. Então vai ficar x à quarta mais y à quarta vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu já tinha feito, então por isso que eu não abri essa continha aqui mais, porque eu sabia que ia simplificar com essa. Multiplicação entre os termos, multiplicação também e divisão, logo eu posso simplificar. Dando 1, e esse também, com esse dando 1, tenho o meu resultado x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 1. Ou seja, 1 sobre 1, 1 sobre 1. Ficando então somente esse termo, que é o que sobra, e embaixo o denominador eu simplifiquei todo mundo, deu 1. Acabou, professor? Não. Temos que calcular o valor da expressão sabendo que x é 13 e y é 14. Então, x é 13 e y é 14. Substituo agora e vou ver quanto é que dá.
Vai dar 13 ao quadrado. 3 vezes 13. Vai dar 9, 1, 3, 1, 9. Opa, deu 3, né? Então vai dar 169 mais 14 ao quadrado. 14 vezes 14. 16 vai 1, 5, 4, 1, 6, 9. Mais 196. Então quanto é que vai ficar esse resultado? Dá 5 vai 1, 10, 1, 16 vai 1, 365. Prontinho, é bem melhor você fazer essa continha pequena do que você colocar aqui e tentar achar x à quarta vezes y ao quadrado. Só essa continha mais simples aqui vai dar um número muito grande, uma conta horrível, né? Então o resultado mesmo, o melhor é nós simplificarmos para fazer uma coisa bem melhor, bem mais simples, utilizando as ferramentas que nós já conhecemos, que é quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, trinômio quadrado perfeito, potenciação, tá certo? E vocês podem também encontrar radiciação, né? Mas essas frações algébricas que eu estou trabalhando vai ser aí um conteúdo que nós vamos ver no nono ano, ensino médio, primeiro ano, ensino médio, segundo ano, ensino médio, talvez até no terceiro ano do ensino médio também. Então, tá aí o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Até a próxima.